Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de hoje, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a colonização da América Portuguesa, né? Ou seja, da colonização do Brasil. Já passei um videozinho, não foi do YouTube na outra aula. E agora, vamos lá, né? A colonização, né, portuguesa aqui no Brasil, ela teve algumas características muito fortes. E entre essas características está o quê? A característica de civilizar, né, de civilizar os nossos povos, de explorar, de povoar, conquistar, dominar, e eu até diria também de exterminar, que é o que vai acontecer aí com os nossos indígenas, né? Vai acontecer um grande genocídio. É muito importante a gente esquecer um pouco um termo que foi usado muitas vezes, né? Que é ali a história de que os portugueses descobriram o Brasil, né? Porque não tem como eles terem descoberto o Brasil se o Brasil já tinha povos, né? Quando eles chegaram aqui já era povoado, né? Por os indígenas, então eles não descobriram, né? Eles apenas chegaram aqui e começaram a conquistar, né, o território, dominar, né, ter mais poder do que os povos que já moravam aqui e ter poder sobre esses povos, né, que vão ser escravizados, que vão ser mortos, ok? Então, né, como isso ocorreu? Várias expedições vão ser enviadas por Portugal, né, para poder reconhecer toda a costa brasileira e também para combater certos piratas e comerciantes franceses. E para conseguir colonizar, né, o Brasil e garantir as posses de terra, quando chega ali em 1534, a corte vai dividir o território em 15 capitanias hereditárias. O que seria isso, né? Eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido, né? Que eles podiam ir pelo Tratado de Tordesilhas, né? O Brasil não era o mesmo que a gente vê hoje no mapa, certo? Ali vai ser só a parte do litoral, a gente não vai ter essa parte do interior do Brasil, certo, ainda, por conta desse tratado de Tordesilhas. E aí esses lotes vão ser doados, né, a capitães que pertenciam à pequena nobreza, certo? E eles iam promover a defesa do local e também a colonização, certo? E aí vai ser quando o açúcar, né, a produção de açúcar vai ser escolhida para ser plantada, né, para ser vendida também, porque era um produto que estava em muita procura ali na Europa naquela época. O Nordeste vai ser o Nordeste ali, onde a atividade aqui, no caso, né, o Nordeste aqui, onde a atividade açucareira vai atingir seu auge, né, de desenvolvimento. Isso principalmente aqui em Pernambuco e também na Bahia, né? Ou seja, nas capitanias, que hoje é Pernambuco e a Bahia. E aí vão ser o quê? Vão se tornar regiões do centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil, né? Isso no século aí 16 a 17, né? Vai ser a metrópole do país. As metrópoles, na verdade. E aí o nosso grupo social, né? Ele vai ter 3 grandes grupos de destaques, né, étnicos, que é os indígenas, os africanos, né, os negros africanos e o branco europeu. Os portugueses que vêm para o Brasil, né, pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formado por elementos da pequena nobreza e do povão, né? E assim, aqui, como já sabemos, como já falamos, tinha os indígenas, né?
A gente tem que sempre lembrar que esses indígenas, eles tinham línguas e culturas diferentes, cada um. Algumas tribos eram inimigas de outras, né? E isso era usado pelos europeus, certo? Contra os próprios índios, né? Era uma vantagem para os europeus. E os negros, que foram trazidos da África, também possuíam crenças, idiomas, né? Já uma cultura diferente. E não era um povo igual, né? Porque não foram tirados do mesmo lugar. Claro, que isso foi bastante absorvido, né, pelos portugueses. Eles tomaram muito dos africanos. E aí, nesse período colonial, a gente vai ter aí o engenho, que vai ser o centro, né, de toda a vida social ali. Tem a Casa Grande, o senhor da Casa Grande, né, que tinha um grande poder. Em torno do engenho ali viviam os mulatos, que eram chamavam-se ser filhos de senhores com negras escravizadas. Tinha o padre, os negros escravizados, o feitor, o mestre de açúcar, os trabalhadores livres, né? Tinha muita coisa aí ao redor desse engenho. E ali vai ser onde realmente acontece toda a história colonial, né? Por ali. Vai ser algo muito importante desse período. É um assunto muito extenso, mas vocês já viram aí nos outros vídeos que eu mandei, né? Boa parte desse assunto. Eu tô só dando uma revisada mesmo, né? Falando aqui um pouco, umas partes mais importantes. É isso, gente. Beijinho, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.